A paz do Senhor Jesus seja no seu coração. Boa tarde. Tarde da escolha de Deus para com sua vida. Porque Deus viu toda a rejeição, todo o apedrejamento, decantamos na racebre, mas Deus traz para você toda a glória, feito com os caminhos dessas pedradas, na sarça ardente, neste deserto mesmo. Deus te levanta para edificar, para libertar este povo. Decantamos na racebre, decai. E para isso tem as pedras de recompensa de Deus. Você é a pedra angular, você é rocha inabalável dentro da palavra dele ao meu seu coração. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Pedradas eu sofri em minha vida, foram tantas as feridas, fez sangrar até doer. Pedradas, quanto mais eles jogavam, mais um monte se formava. Quanto mais jogam pedras, mais você se forma este monte para alcançar a glória de Deus. Decasta boda sobre de cai, porque ele te escolheu. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 31, vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Estevão primeiro Malter, já deixa o teu like, se inscreve no meu canal no YouTube com teu amém. Vamos fazer leitura da palavra do Senhor, aqui, Atos dos Apóstolos. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou de visão. Então, aproximando-se para ele, completados 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, e na chama do fogo no meio da sarça, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, o Senhor, tire a paca dos teus pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouve os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: que te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão de um anjo que lhe aparecia na sarça. Foi este que conduziu para fora para fazer prodígios, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará desde os vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que reina para todo sempre. Glória, 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 glória a Deus, Senhor meu Deus e meu Pai. Fala com esta, aleluia, com tua palavra, com este fogo, aleluia, ardente no coração desta pessoa, meu Deus. Faz essa libertação, essa restauração, meu Pai, porque o Senhor fez essa escolha nesta tarde para com essa pessoa. Louvado seja Deus para com a vida dela. Assim te pedimos, te agradecemos. Glória, 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 glória a Deus, porque esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, foi escolhida no seu coração nesta tarde. Porque Deus te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está vendo toda a aflição do povo, como ele viu aqui, glórias a Deus, nessa igreja primitiva, levando os 7 diáconos. Um deles era Estevão, de Castabodar sobre de cá. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 7. Estevão, o primeiro Malter, porque foi 7 diáconos que a igreja, glórias a Deus, que Deus escolheu para levar a palavra, glórias a Deus, de Deus. E ali os gregos, os judeus, não aceitou, decantava narrar sobre de cá, e não aceitou. Quando a pedra angular, Jesus chegou para libertar aquele povo de Israel que estava ali oprimido. A igreja, louvado seja Deus, não aceitou. Os gregos, a Bíblia vai dizer que os gregos, os judeus ficaram ali disputando, glórias a Deus, né? Louvado seja, desprezando, glória a Deus, o ministério. Mas Deus, aleluia, contou com Estevão, e ele foi até o fim, até a morte, de Castabodar sobre, defendendo a igreja, defendendo os profetas de Castabodar sobre, de Deus. Ele vai começar a falar de Abraão, ele vai começar a falar de Moisés, e aqui ele fala de Moisés no capítulo 7, versículo 30, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que a completar 40 anos, apareceu-se
o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, na sarça ardente a Moisés. Ao Moisés que foi liberto, de Castabadaraçu, libertador, ali, louvado seja Deus, do povo do Egito. Ele vai contar a história, né? Vai levar essa história para o povo, louvado seja o nome do Senhor. Ao ponto dele dizer que Moisés recebeu esse chamado, ficou todo trêmulo, não queria sobre, porque, louvado seja o nome do Senhor, ele ia voltar para o Egito ali, para Faraó, onde ele foi criado, mas Deus capacitou ele, Deus nesta tarde te capacitando, para levar você, louvado seja o nome do Senhor, para esta libertação, como pedra angular. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai para esta edificação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor te constituiu o que? Príncipe. Louvado seja o nome do Senhor. Libertador na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus projetos, neste ambiente. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés disse a este Moisés ao qual negava, dizendo: quem te construiu príncipe e juiz? Então viu a Deus como príncipe libertador pela mão de um anjo, que ele aparecia na sarça, porque quando o anjo chegou chamando Moisés, ele disse: quem foi que constituiu o príncipe? Glórias a Deus. Quem que te constituiu príncipe e juiz? Porque ele não queria ir, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele entendeu, louvado seja o nome do Senhor. Levantando vossos irmãos do profeta como eu. Lá na frente ele vai dizer: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará desde vossos irmãos um profeta como eu. Quando ele entendeu o chamado de Deus, ele vai se declarar que ele era profeta. E o Senhor tinha levantado ele como libertador de Castabadahá sobre Decai. Não ali para ficar morando no Egito, mas para fazer a obra de Castabadahá sobre Decai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo te convém. Moisés foi ali, louvado seja o nome do Senhor, com um chamado, com uma pedra de Castabadahá sobre Decai, no meio daquele deserto, a pedra angular, que era Jesus. Ele foi com Jesus, ele foi ali com o próprio Deus, fazer a libertação daquele povo, mas aquele povo não quis, decantamanahá sobre Decai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Estevão aqui vai defendendo o chamado de Moisés, porque ele estava se defendendo, porque ele queria que o povo visse ele, que ele estava ali para defender. Glória a Deus, aleluia, para levar o evangelho para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele entendesse, que eles entendessem que era o mesmo chamado de Moisés, decantava, e Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi apedrejado, a Bíblia diz que ele foi apedrejado, foi rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o povo, Moisés levava o povo e o povo murmurava, mas Deus sempre era com Moisés. Glórias a Deus. É assim que Deus é com você. Louvado, Deus está vendo todo apedrejamento, toda murmuração, mas Deus está com você, de Castabadahá, neste deserto, nesta sarça ardente, de Castabadahá sobre Decai. Deus levanta um exército em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor, no meio dessas pedradas, porque em Ezequiel 37 vai falar que Deus levanta um exército de Cantamanahá sobre Decai. Quando Ezequiel começou a profetizar ali, louvado seja Deus, no capítulo 37 vai falar que Ezequiel começou a profetizar. Louvado seja o nome do Senhor, no versículo 9. Aleluia, ele vai dizer que crescia um grande exército. Ele começou a profetizar e crescia um grande exército. Louvado seja o nome do Senhor ali sobre ele, né, na proteção daqueles ossos. De Castabadahá, você não está só. Assim como Moisés não estava, assim como Estevão não estava no meio daquelas pedradas, no meio daquela rejeição, no meio daquela sarça ardente. Como Ezequiel não estava só naquele cemitério de ossos, de Cantabadahá sobre Decai. Deus levanta um exército para lhe proteger. Deus levanta um exército para te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Para que venha dar ordem para o povo se libertar de Castabadahá sobre Decai. Louvado seja o nome do Senhor, porque no Salmo 118, louvado seja Deus, 118, glória a Deus, vai falar que o Senhor é a pedra dos, aleluia, pedra angular, a pedra que ficou no meio dos edificadores e foi rejeitado. Glória a Deus, no capítulo 18, versículo 7 vai falar, louvado seja Deus, a pedra angular era o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que ficou ali, glórias a Deus.
e todos rejeitaram, desprezaram, assim como fizeram com Estevão. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, faz Estevão ver a glória de Deus. Ali, quando ele foi ali apedrejado até a morte, mas ele olhou para a direita e viu Deus, aleluia, viu Jesus sentado ao lado de Deus, decai. Os anjos estão ao seu redor, do lado que Deus está contigo, louvado seja o nome do Senhor, nessas pedradas, nessa rejeição, mas Deus vai fazer você contemplar a glória de Deus, Deus vai fazer você, glórias a Deus, aleluia, aleluia, vai fazer você cabeça, louvado seja o nome do Senhor, nesta libertação, neste caminho, louvado seja, nesses ossos secos, decai. Deus vai dar o Espírito, Deus vai enviar o exército, a comitiva de anjos, decai, no meio dessa sarça ardente, como ele foi com Moisés. Deus, glória a Deus, vai fazer você cabeça para conduzir este povo, para conduzir este lugar, este ambiente, porque Deus te escolheu, assim como ele escolheu Estevão. Creia somente e tome posse, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai falar da morte dele, que ele foi apedrejado, mas pondo de joelho, clamou com grande voz, glórias a Deus. Quando ele estava ali na morte, ele clamou a Deus com grande voz, no meio da aflição dele, no meio daquela sarça ardente, no meio daquele deserto, no meio do vale, não sei qual é o que você está enfrentando, mas todos os profetas do Senhor, todo esse diácono aqui, esse Estevão foi valente até o fim, até a morte. Ele clamou com grande voz, glórias a Deus, louvados, e pondo de joelho, clamou com grande voz, Senhor, e não imputasse este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Glórias a Deus. E viu Jesus receber o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Veio Jesus receber o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pediu para que não imputaste este pecado deste povo que não queria conserto, mas ele levou a palavra. Mas ele pregou para essa igreja primitiva. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, pondo de joelho, clamou com grande voz, não imputes-te pecado, nem imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Esse foi Estevão, louvado seja o nome do Senhor, que falou dos profetas de Abraão, de Moisés, foi levar a palavra ali, louvado seja o nome do Senhor, naqueles gregos, naqueles judeus, foi apedrejado até a morte, mas Deus viu a glória de Deus. Deus estava com ele, glórias a Deus, e até na morte ele pediu para que não imputasse o pecado daquele povo, de cantar uma narração para ele cair. Louvado seja Deus. Essa é a defesa do Evangelho, essa é a defesa da fé em Cristo Jesus que você tem, glórias a Deus. Você vai pedir a Deus para não imputar este pecado, de cantar uma narração para ele cair na sua casa, na sua família, dentro do seu casamento, dentro dos seus filhos. Não deixe imputar, peça a Deus, clame a Ele com sinceridade, que você vê a glória de Deus, porque você é a pedra angular, louvado seja o nome do Senhor. Apesar de ser rejeitado, apesar de ser apedrejado, você é a pedra angular que Cristo foi, que Cristo é na sua vida. Jesus é a pedra angular, aleluia, onde foi os edificadores rejeitaram, mas Jesus está contigo, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu casamento, porque Deus está vendo, glórias a Deus, a sua, glórias a Deus, a sua disponibilidade de, glórias a Deus, defender, glórias a Deus, este chamado. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor na sua vida, com essa escolha de Deus nesta tarde, na sua casa, na sua família. Vamos só agradecer, porque Ele te escolheu. Louvado seja Deus, para que você venha cada vez mais edificar no meio deste deserto, dessa sarça ardente. Deus está contigo. Creia somente para você ver a glória de Deus. Deus grande, Deus poderoso, majestoso, és tu, Senhor da glória. Já te damos glória, glória, glória a Deus. Pai, por esta poderosa palavra ter chegado na vida desta pessoa. Ela entendeu, ela recebeu, creio que o Senhor tem um chamado, uma escolha na vida dela, como pedra angular que o Senhor é Jesus. O Senhor fortalece ela, porque ela é a rocha, o Senhor, oh Deus, é a rocha inabalável sobre a vida dela. Oh Jesus, faz ela inabalável, faz ela prosseguir em frente com este chamado, mesmo na sarça ardente, mesmo no deserto, no vale, mas ela vai contemplar a glória de Deus, porque ela não está só. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor faz ela como rocha inabalável. Glórias a Deus.
lapidada para essa libertação deste povo, desta casa, desta família, do casamento dela, deste ambiente de trabalho. O Senhor envia um exército de anjos sobre este lugar, sobre ela. Deus visita a saúde dela, entra com libertação, restauração, entra com ressurreição, meu Pai. Deus também visita os hospitais, os presídios, entra com cura, com libertação, entra com restauração de vida, Pai. Fazendo ali, meu Pai, o teu chamado, a tua escolha, fazendo ali o teu mover, fazendo a tua vontade, o teu querer, Jesus. Oh, aleluia, meu Pai. Deixa, meu Pai, liberto, deixa restaurado, deixa curado, faz o milagre, o prodígio e as maravilhas. Assim te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter escolhido esta pessoa nesta tarde. Glórias a Deus. Como pedra, como rocha inabalável, com essa defesa para ela libertar, como libertador sobre a casa dela, o casamento dela, os filhos dela. Ela não está só, ela vai ver a glória de Deus. O Senhor vai trabalhar imputando todo, aleluia, tirando todo o pecado, não imputando o pecado, assim como Estevão disse, mas libertando, restaurando no meio dessa sarça ardente, no meio deste deserto. O Senhor levanta uma comitiva de anjo, porque o Senhor está com ela. Assim te pedimos, te agradecemos, Senhor, por esta poderosa palavra. Amém, amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você tem uma escolha de Deus.